Então nós temos que entender uma outra coisa aqui antes de dar continuidade à mensagem. Qual que é o propósito de Deus? Ao cirandar, ao joeirar, ao sacudir. É para que o povo esteja livre, limpo das impurezas, das tentações de Satanás. Não seja vitimado pelas tentações de Satanás. Objetivo, o foco principal de Deus: voltem para mim, porque eu estou disposto a aceitar vocês, apesar de vocês desejarem ficar longe de mim. Por isso que eu vou sacudir vocês, eu vou mexer com vocês. A sacudidura traz também a imagem de Deus mexendo conosco. E quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal e começa a caminhar nesse trajeto que Cristo propôs para você, você começa a ser sacudido. Não pensem que a sacudidura vem, eu fui pego um dia de surpresa e fui sacudido. Não. O processo da sacudidura começa imediatamente no momento em que você aceita Jesus como salvador pessoal. Por quê? Porque a sacudidura é um teste que é efetivado na nossa vida passo a passo que nós damos. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu conosco aqui em José Bonifácio há muitos anos atrás. Eu acho que há mais de 10 anos atrás. Um irmão, um pastor, foi convidado para pregar aqui na nossa igreja. Ele iria fazer o sábado inteiro o culto. Pastor de renome. E é um pastor que sempre falava a respeito de profecias. Ele veio, pregou aqui no sábado de manhã. Nós não queríamos nem que acabasse o sermão, porque estava tão bom o sermão. Ele trouxe vários livros do Espírito de Profecia. Ele vinha falando assim de uma forma magistral. Muitos irmãos, inclusive, nem foram almoçar em casa. Eles ficaram aqui com ele, aqui para almoçar com ele, e ficaram conversando com ele a respeito de tudo que ele pregou de manhã aqui. Mas ele iria fazer o culto jovem à tarde. À tarde essa igreja estava assim, irmãos, aqui essa igreja. Na época eu tinha uma filmadora bem velhinha. Não sei se nesse o Guilmar não vai se lembrar dessa filmadora, que eu carregava uma bateria dentro da sacola para poder dar energia para aquela filmadora. E eu trouxe a filmadora e consegui filmar algumas coisas na parte da tarde. Ele começou o culto jovem, eram 3:30 da tarde aproximadamente, eram 7 horas da noite, irmãos. Ninguém conseguia arredar o pé daqui da igreja, de tão boa que estava a explanação que ele estava fazendo. Só que chegou no momento da explanação que ele estava fazendo, que ele começou a dizer o seguinte. Ele começou a falar a respeito da salvação, dizendo que no processo da salvação, se você vive de uma determinada maneira, você corre o risco do seu nome ser passado lá no céu, ser julgado, porque nós estamos vivendo no período do julgamento, e o seu nome pode ser passado no céu. E aí ele entrou numa polêmica, e de repente você está dentro da igreja, o seu nome ser passado e você seria achado em falta, e estar perdido. Aí a pergunta foi: como é que você viveria a partir daquele momento se você está dentro da igreja e o seu nome foi passado em julgamento? É uma coisa polêmica. E ele deu a resposta, eu lembro bem disso porque ele deu a resposta dele. E a teoria dele era que, de fato, se você está na igreja e o seu nome é passado lá no céu, você vai continuar aqui na igreja, só que você vai continuar perdido. E isso não faz sentido, isso não é de Deus, isso não tem, você não consegue vincular essa ideia à verdade bíblica, não tem como. Irmãos, quando esse pastor disse isso, foi um rebuliço aqui na igreja, irmãos, uma coisa absurda. A minha esposa vai lembrar desse momento. Eu acho que o guri era pequeno, era bem pequenininho. Nós tínhamos até um compromisso, nós estávamos atrasados, porque nós ficamos até o final ali, até aquele momento. Um dos líderes da igreja levantou lá dos fundos e veio aqui para frente, nervoso, e pegou o pastor aqui nesse... Não é pegou com violência, mas foi que... Não, como é que o senhor pode falar uma coisa dessa aqui, pastor? E ele encostou o pastor no tanque batismal aqui, junto com ele, levantou um monte de irmão e virou aquela agitação aqui no banco. Todo mundo pressionou: mas pastor, o senhor está louco, o senhor falou uma coisa dessa? E o pastor afirmando que o que ele falou estava certo, e ele não estava certo. Porque não é assim que a Bíblia ensina, e eu não vou nem entrar nesse mérito agora. Mas aquilo mexeu comigo. Estou contando isso por causa disso, irmãos. Minha esposa é testemunha disso. Nós fomos embora, saímos daqui, fomos para um outro lugar, e eu fiquei fechado, travado. Sabe quando você sai aqui sem olhar, não consigo olhar para ela, não consigo. Na minha mente dizia: meu Deus do céu,
Isso é uma coisa assim que me impressionou demais, demais, demais. E naquela noite mesmo, quando a gente voltou do compromisso, a gente nem quase conseguiu fazer o que a gente ia fazer. Eu voltei para casa, já abri um livro, abri outro livro, abri a Bíblia, abri isso, abri aquilo. No domingo, que foi no sábado, no domingo abri outros livros do Espírito de Profecia. Na semana eu fiquei a semana inteira em cima de livros e livros, tentando entender isso. Meu Deus, o que é isso? Eu vou dizer para vocês que eu não encontrei a resposta para isso que ele disse. Mas sabe o que eu encontrei, irmãos? Uma verdade que até então eu jamais tinha parado para perceber. Eu havia sido sacudido. Nunca. Voltei para a igreja em 1982. Eu tive contato com os livros do Espírito de Profecia durante 2 anos, assim seguidamente. Foi o período, eu voltei para a igreja, fiquei quase 1 ano desempregado. E nesse 1 ano que eu fiquei desempregado, eu ia no apartamento da irmã Teresa Arrudas aqui, junto com o filho dela. Nós ficávamos às vezes o dia inteiro, irmãos, lendo o livro do Espírito de Profecia e a Bíblia, achando respostas para um monte de coisas. Então quando eu voltei para a igreja, eu fui sacudido. Eu nem tinha me dado conta disso. Eu fui sacudido para a minha condição espiritual. Eu não sabia nada de Deus, nem de Jesus. E aquele aprendizado foi maravilhoso. Mas aí o tempo passou e a gente vai se acomodando na igreja, se acomodando com as coisas. E de repente, passado anos e anos, eu fui sacudido de novo. Porque a sacudidura nada mais é, meus queridos, do que quando a verdade é exposta diante de nós. E nós temos que procurar, através da nossa comunhão com Deus, se aquilo é realmente a verdade ou não. E agora você é sacudido e você se dá conta de que você precisa estar em plena comunhão com Deus para ter plena ciência do que Deus quer da sua vida. Ser sacudido, irmãos, é aquela imagem de Deus pegando você pelo colarinho, encostando você na parede e dizendo: e aí? E agora? Existe uma experiência na Bíblia, só para uma referência para vocês, aquela experiência de quando os anjos de Deus vão até Sodoma e Gomorra e chegam ali na casa de Ló, e eles não querem entrar na casa de Ló, e eles até usam aquela frase: preferimos passar a noite na rua do que entrar na sua casa. Tinha alguma coisa errada na casa de Ló, mas aí Ló insistiu, e naquela noite mesmo Ló permitiu que eles entrassem. E na hora que eles entraram ali, depois que aquele monte de homens estranhos ficaram ali na porta de Ló: olha, manda para cá esses anjos, eles são muito bonitos, eles são assim, são assados. Então Ló pegou. Quando os anjos viram que a situação de Ló estava periclitante, o que eles fizeram? Encostaram Ló na parede e disseram: cadê sua família? Onde está a tua esposa? Onde está a sua filha, as suas filhas? Aonde está a sua família? Deus estava dizendo para Ló: eu vim aqui para livrar vocês da destruição dessa cidade. Então acorda para a vida, acorda para essa realidade, abra os seus olhos. Cadê a sua família? Ela está preparada para esse momento? E não estava. E a Bíblia diz que ele ficou a noite inteira para lá e para cá e não conseguiu conduzir a sua família para fora da cidade. Foi obrigado Deus a fazer com que os anjos pegassem na mão da sua esposa, na mão das suas filhas, da mão dele, e arrastassem eles para fora. Isso foi uma sacudidura. Deus encostou ele na parede e falou: cadê tua família? Como está a tua vida espiritual? Você tem conseguido manter a sua família no caminho da verdade? Tem feito os cultos? Tem conduzido elas no caminho da salvação? Ele disse não. E saiu correndo para tentar dar estudo bíblico, convencer a família que Deus estava ali para poder destruir aquela cidade, mas não adiantou, porque ninguém queria dar crédito dele. Aliás, a Bíblia diz que começaram a rir da cara dele. E Deus teve que fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, a sacudidura é Deus vir até nós e mexer conosco espiritualmente, mexer com a nossa estrutura espiritual. E aonde é que existe a base para isso? Eu quero finalizar lendo aqui esse texto bíblico para vocês entenderem. Ellen White, ela foi chamada por Deus com um propósito. E num desses momentos em que Deus conversava com ela, Ele mostrou para ela o significado da sacudidura, que tem uma base bíblica. O texto que nós vemos é a introdução de uma base, e existe uma base para isso. Entendam uma coisa. Abram lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Vamos ler juntos aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Eu vou pedir para ler, projetar aquele texto ali de Ellen White, do livro Primeiros Escritos, a ler. Acho que está antes desse texto aí, dá uma olhadinha, está antes. Isso, é esse texto aí. Não sei se dá para os irmãos, eu tive que tirar foto, ele foi tudo feito de última hora da foto. Mas está dando para ver aí atrás? Está dando para ler? Gil, Wilson, Fran, está dando para ver aí atrás? Consegue? Dá para interpretar? Vejam só.
Esse texto aqui é do livro Primeiros Escritos, página 270. Antes de nós lermos esse texto, eu quero ler com vocês o que está em Apocalipse 3. Então, olha aí na sua Bíblia neste momento, Apocalipse capítulo 3. O capítulo 3 de Apocalipse é uma das 7 cartas de Apocalipse. E aqui nós estamos vendo, no capítulo 3, começa ali com a carta à igreja de Sardes, depois vai para a Filadélfia, e lá no versículo 14, fala da última carta à igreja de Laodiceia. Cada carta refere-se a um período da igreja. Por exemplo, a primeira carta que é dita aqui, que é mencionada aqui, é a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2. Só para vocês entenderem, capítulo 2 de Éfeso, primeira carta é a igreja de Éfeso. Esta carta, ela simboliza o período do surgimento do cristianismo, a pureza do cristianismo. Quando os primeiros cristãos sentiam prazer no fato de terem aceitado Jesus como seu salvador pessoal. E assim as eras foram se passando, os períodos foram se passando, e chegamos aqui neste período. São 7 cartas. Aqui em Apocalipse 3 apresenta a sétima carta. Esta carta, a partir do versículo 14, é a base para nós entendermos a questão da sacudidura. O que está escrito aqui, capítulo 3, versículo 14? Vamos ler junto comigo aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, só para vocês entenderem, Laodiceia é o período em que nós estamos vivendo, ok? Existe um erro teológico muito ruim, até redundante, né? Existe um erro terrível dentro da nossa igreja, com relação à interpretação desse momento. Muita gente diz, porque nós estamos vivendo no período de Laodiceia, eu sou laodiceano. Isso é mentira. Esqueçam isso. Nós estamos vivendo em um período, assim como existiram outros 6 períodos no passado. Cada período houve o povo de Deus que vivenciou aquela experiência. Nós somos um povo que está vivendo essa experiência de Laodiceia. Nós não precisamos ser laodiceanos. Ninguém aqui precisa ser laodiceano. Nós podemos não ser como laodiceanos. Nós temos essa opção e essa possibilidade. E aqui está a questão, capítulo 3, versículo 15 agora. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15. Conheço as tuas obras, e aí vem a base, que nem és o que, irmãos? Não és o que? Frio nem quente. Condição do período de Laodiceia. Não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Até o versículo 17. Qual que é a condição de Laodiceia? Não são quentes, não são frios, eles são mornos. Aqueles que admitem ser laodiceanos são mornos. Mas o período é este, é um período de mornidão espiritual. O reflexo espiritual dessas palavras bíblicas é o período de mornidão espiritual. O que é pior nesse período? É que aquelas pessoas que admitem que são laodiceanas, elas pensam que são ricas, que são abastadas, não no aspecto de possuir bens, mas pensam que conhecem tudo, que sabem de tudo, que têm toda a verdade, e que a vida delas está tranquila e vão vivendo apenas um dia após o outro, porque tem todo o conhecimento bíblico necessário. E não é assim, não é dessa forma. É justamente essa presunção que traz a diferença na existência dessas pessoas. Coloca o texto para mim, Ale, faz favor, de Ellen White. Ellen White escreveu o seguinte, veja se vocês conseguem ler ali. Ela diz: perguntei a significação da sacudidura que eu vira, que eu tinha visto, e foi-me mostrado que essa sacudidura era determinada pelo testemunho direto no conselho de quem? Dá para ler aí, no conselho de quem? Testemunha verdadeira, dado à igreja de Laodiceia. Então a sacudidura é um processo que seria determinado pelo testemunho direto contido no conselho dado à testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isso que nós acabamos de ler aqui. Só que nós não lemos o conselho ainda. Ellen White continua: quando for recebido este conselho,
ou quando for apresentado esse testemunho direto que é dado pela testemunha verdadeira, isso vai produzir um efeito no coração daquele que o receber. Aqueles que receberem esses conselhos ou esse testemunho, eles vão levar e empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Só que ela termina dizendo: alguns, porém, não suportarão esse testemunho direto e vão se levantar contra ele. Isto é, ou seja, o que vai determinar a sacudidura entre o povo de Deus. Vamos entender isso daqui rapidamente. Primeiro, conselho da testemunha verdadeira. Aonde está o conselho dado pela testemunha verdadeira? Leiam comigo o versículo 18 do capítulo 3 de Apocalipse. Olha como começa o versículo 18. Diz aqui na Bíblia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esse é o conselho da testemunha verdadeira. Esse é o conselho que é dado, que Ellen White menciona ali. Mas volta lá o texto para mim ali. Mas olha só o que ela fala assim: quando ela perguntou para o anjo o significado da sacudidura que ela tinha visto, foi dito a ela que esta situação da sacudidura seria determinada pelo testemunho direto, contido neste conselho. O conselho de Deus qual que é? Você tem que comprar o ouro refinado pelo fogo, você tem que procurar as vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e você tem que adquirir de Deus o colírio para ter os seus olhos abertos para que você veja. Este é o conselho que foi dado. Quem ouvir este conselho e aceitar este conselho, ele vai empunhar o estandarte da verdade e vai propagar a verdade. Quem não aceitar esse testemunho direto, vai se levantar contra aqueles que estão aceitando esta verdade. Eu vou simplificar aqui porque o tempo nem permite mais. Aconteceu uma coisa curiosa algum tempo atrás. Uma pessoa me chamou aqui na igreja e disse assim: Livingston, você pode ir na minha casa para tentar me explicar a respeito de uma doutrina da igreja que se referia à questão da reforma de saúde, alimentação. Eu falei: se o senhor quiser perguntar aqui para mim, pergunta agora, se eu puder eu respondo para a senhora, para a pessoa que estava me perguntando. Aí ela falou assim: olha, eu tenho uma dúvida porque eu quero deixar de fazer tal coisa na questão da minha alimentação. Eu não posso falar detalhes assim, porque essa pessoa é da nossa igreja. Eu não quero falar de detalhes. Tem alguma coisa que eu estou tentando me libertar há muito tempo e eu não estou conseguindo. E eu queria que você me explicasse, para que eu pudesse entender de que maneira eu poderia me libertar dessa situação que está acontecendo comigo já há muito tempo. Ela queria deixar de comer, parar de comer uma determinada coisa. Aí eu disse: olha, aí eu expliquei para ela rapidamente: mas vamos marcar um dia que eu vou lá na casa da senhora e eu vou explicar para a senhora que a senhora pode se libertar desse negócio. Olha a frase que ela falou para mim imediatamente: não, mas você está pensando que você vai me convencer a deixar de que eu coma esse... Mas a senhora acabou de dizer que a senhora está em dúvida e a senhora quer um esclarecimento para deixar de... Eu falei: não, eu duvido que exista alguém que me faça deixar de comer isso daqui. Eu falei: mas então a senhora não quer que eu vá falar com a senhora? Eu falei: não, eu queria que você fosse lá só para ouvir você falar o que você acha, mas nem você vai me convencer a deixar de comer isso que eu estou comendo. Eu fiquei pensando assim: o que se passa na mente de uma pessoa assim, irmãos? O que se passa na mente de alguém? Quando a verdade ela é apresentada na vida de cada um de nós temos a opção de rejeitar essa verdade. Isso se constitui, de acordo com o que nós lemos aqui, de acordo com o que o irmão White respondeu, quando a verdade ela é apresentada na vida de cada um de nós, e nós rejeitamos a verdade, porque nós preferimos continuar vivendo do jeito que nós estávamos, nós estaremos sendo sacudidos, e não aceitaremos essa verdade, e estaremos lutando contra quem apresenta essa verdade. Entendo que todo esse processo acontece dentro do povo de Deus, dentro da igreja. E é por isso que nós encontramos dentro da igreja, irmãos, pessoas que estão dentro da igreja, que não vivem a verdade como ela é realmente, e ainda lutam contra aqueles, e relutam contra a verdade quando ela é apresentada. Existe muita gente dentro da nossa igreja, irmãos, que vive de forma errada, come coisas erradas, pensa coisas erradas, e se intitulam como adventistas.
A verdade, ela é apresentada nos sermões, ela é apresentada na lição da escola sabatina, ela é apresentada na palavra de Deus, ela é apresentada de diversas formas. Mas a pessoa, ela diz assim: não, eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Quando nós agimos dessa forma, e até na classe da escola sabatina, a Nisa está ali, a Nisa, ela mencionou esse exemplo lá para a gente da classe sábado passado, né? A síndrome de Gabriela, né? Que ela brincou lá com a gente. É porque eu nasci assim, eu cresci assim, e vou viver, e vou morrer assim. Dentro do povo de Deus existem pessoas que vivem dessa forma. Eu vim, aceitei a verdade, aceitei Jesus como meu salvador pessoal, mas não deixou de viver como vivia antes. Na hora que foi colocado diante dela o caminho da santificação, por o qual ela deve andar para poder chegar na glorificação, não tem outro jeito. Aí no meio desse trajeto, as coisas do mundo ainda estavam dentro da sua bagagem, e essas pessoas vão capengando pelo caminho da verdade, e cai para cá e cai para lá, mas não avançam. Aqui está o problema. Alguém pode pensar: não, pelo menos estão na igreja. Não pensem dessa forma. Não é estar na igreja que vai conduzir à salvação, irmãos. Não é estar na igreja que vai levar à santificação. É viver com o Deus desta igreja. E quando se fala em viver com Deus dessa igreja, significa deixar de lado, desfazer-se de tudo que está pesando de errado nos seus ombros, deixar a velha vida, os maus hábitos, os velhos costumes, e começar a andar de forma ereta, mesmo que o caminho seja tortuoso.